Você já acordou sem querer levantar da cama? Não por cansaço, mas por um peso que você nem sabe explicar de onde vem. Você já se pegou explodindo por algo pequeno e depois ficou se perguntando: por que eu reagi assim? Já desistiu de algo que você queria muito e jogou a culpa em cima de você mesmo, chamando isso de preguiça, de fraqueza, de falta de força de vontade? Bem, eu também já fui essa pessoa. Eu me chamo Hélito. Sou terapeuta da TRG. E antes de ser terapeuta, eu fui paciente da minha própria história. Era ansioso. Me irritava com facilidade. Desistia das coisas antes mesmo de começar. Tinha medos que eu nem conseguia nem nomear. E sabe qual é o pior? Eu não entendia o porquê. Parecia que eu era simples assim. Que era meu jeito. Que não tinha conserto. Mas hoje eu sei de uma coisa que mudou tudo na minha vida e que pode mudar a sua também. Toda emoção tem uma lógica. Fique comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai entender aqui pode ser o início de uma das maiores transformações de toda a sua vida. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra trauma, pensa em algo extremo, um acidente grave, uma guerra, uma tragédia. Mas a ciência e a terapia nos mostram uma realidade muito diferente. Trauma não é o que aconteceu com você. Trauma é o que aconteceu dentro de você, quando aquilo que aconteceu. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina uma criança de 7 anos que levantava a mão na sala de aula, animada para responder uma pergunta, e ela responde errado. A turma ri dessa criança. O professor não a acolhe. Aquela criança sente vergonha. Uma vergonha enorme, desproporcional para um adulto, mas absolutamente real para ela naquele momento. O que acontece? O cérebro dessa criança registra: se eu aparecer, serei humilhado. 30 anos depois, aquele adulto tem a oportunidade de ser promovido, de apresentar uma ideia, de abrir um negócio, e trava. Ele nem sabe por quê. Acha que é insegurança, acha que é falta de preparo, acha que não é para ele. Mas, na verdade, é aquela criança de 7 anos ainda tentando se proteger. Isso é um pensamento limitante. E ele tem uma origem, ele tem uma lógica. O seu cérebro não criou esses padrões para te destruir. Ele os criou para te proteger. O problema é que aquela proteção que fazia sentido aos 7 anos continua rodando aos 30, aos 40, aos 50, como um programa antigo que ninguém atualizou. A ansiedade que você sente não é seu inimigo. Ela é um alarme. A raiva que explode em você não é fraqueza. Ela é uma fronteira violada que nunca foi respeitada. A procrastinação que te paralisa não é preguiça. Ela é medo disfarçado de desânimo. Toda emoção tem uma mensagem. O problema é que a maioria de nós nunca aprendeu a escutar. Pensa comigo. Quando você era criança, alguém te ensinou a lidar com emoções? Na escola, você aprendeu matemática, português e história. Mas alguém te ensinou o que fazer quando sentia raiva? Como processar fraqueza, tristeza? Como identificar o medo por trás da sua ansiedade? Provavelmente não. E aí crescemos carregando emoções que nunca foram processadas, feridas que nunca foram curadas, crenças que nunca foram questionadas. E elas aparecem na forma de relacionamentos que não funcionam, de empregos que a gente larga, de sonhos que a gente abandona, de doenças que o corpo manifesta quando a mente não aguenta mais. Não é fraqueza, é falta de ferramenta. É aqui que entra a terapia da TRG, o método que eu utilizo no meu trabalho como terapeuta
e que literalmente transformou a minha própria vida. TRG significa terapia de reprocessamento cognitivo. Em linguagem simples, é um método que vai até a raiz do problema, não só os sintomas. Sabe quando você toma um remédio para dor de cabeça e a dor simplesmente passa? Mas depois ela volta porque o remédio tratou o sintoma, mas não a causa. A TRG funciona diferente. Ela trabalha com o sistema nervoso, com as memórias emocionais, armazenadas no corpo e na mente, e ajuda o cérebro a reprocessar experiências passadas, de forma que elas deixem de ter o mesmo impacto no seu presente. Não é magia, é neurociência aplicada à cura emocional. O cérebro humano tem uma capacidade incrível que chamamos de neuroplasticidade. A capacidade de criar novos caminhos, novas conexões, novos padrões. A TRG ativa justamente essa capacidade. É como se você tivesse um GPS desatualizando, guiando sua vida. A terapia atualiza esse mapa. Te mostra novas rotas, te libera de caminhos que você percorria no piloto automático há anos, sem nem perceber. Eu mesmo passei por esse processo. E posso te dizer, existe um antes e um depois desse tratamento. Antes da terapia, eu era uma pessoa que vivia apagando o incêndio. Reagia antes de pensar. Uma palavra errada e eu já estava defensiva, como um lutador. Uma dificuldade e eu já estava desistindo. Eu tinha medo, mas não sabia nomear esse medo. Então, ele aparecia como raiva, como isolamento, como sabotar as coisas boas que chegavam para mim. Nos meus relacionamentos, eu cobrava demais, porque por dentro eu esperava ser abandonado. Porque em algum momento da minha história, da minha vida, alguém me ensinou, sem palavras, que eu não era suficiente. Hoje eu treino com constância. Busco meus sonhos sem me sabotar. Sou um pai mais presente, mais paciente, mais amoroso. Sou um filho melhor. Consigo ouvir as pessoas de verdade, com empatia, sem precisar me defender o tempo todo. E isso não aconteceu porque eu fiquei mais forte. Aconteceu porque eu entendi de onde vinham as minhas fraquezas e me libertei delas. E acredita em mim. Se funcionou para mim, pode funcionar para você. Terapia não é chorar no divã. Não é ficar remoendo o passado. Não é fraqueza. Terapia é o ato mais corajoso que um ser humano pode fazer. Olhar para dentro. E quando você faz isso com o método certo, com o terapeuta que te guia com segurança, coisas incríveis acontecem. Você para de repetir os mesmos padrões nos relacionamentos. Você consegue dizer não sem culpa. Você para de se sabotar quando as coisas começam a dar certo. Você desenvolve disciplina real. Não força de vontade, mas motivação que vem de dentro. Você se torna mais leve, mais presente, mais você. E tudo isso começa com uma decisão. A decisão de entender sua própria história. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, uma memória, uma emoção, uma identificação, então ele cumpriu o seu propósito. Você não está sozinho. E o que você sente faz todo sentido. Se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve aqui no meu canal, porque toda semana eu trago um conteúdo sobre saúde emocional, autoconhecimento e transformação de vida. Deixe seu like. Isso ajuda esse canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Compartilha com alguém que você sente que precisa. Às vezes, um vídeo no momento certo salva uma vida. Eu sou o Wellington, terapeuta TRG, e até o próximo vídeo. Cuide da sua mente. Ela é a casa onde você mora.